Bonjour, bonsoir, bienvenue. Estamos aqui de volta com o nosso radar olímpico depois dos Jogos Olímpicos de Paris. Que maravilha. Très bien, que coisa maravilhosa. Eu estive lá ao lado de Apolo Nunes, mas esta moça que está ao meu lado, Dona Ângela, brilhou. Simplesmente brilhou aqui no Brasil também, junto com a galera da ESPN lá no Sport Center. E a gente está muito feliz de ter feito um trabalho muito legal. Bienvenue, Madame Angela Moraes. Tudo bem, Angela? Tudo ótimo, Fernando. E Damas, trazendo tudo o que aconteceu, você junto com o Apolo, aquilo que a gente propôs aí ao longo dessa jornada com o Radar Olímpico. Então a gente vai poder aqui falar um pouquinho desse quadro, como que foi, vocês lá, né, em Paris, tomando um chicote do policial de rua, porque fazendo coisa assim indecente, mentira. Eu tenho pelo menos capítulos para 3 livros, pelo menos. Então, nossa, tem muita coisa. A gente tem, e os amigos, a galera que estava lá também, a gente tem tanto capítulo, tanta história, mas acho que mais do que tudo, né, foi a experiência, né, de estar no palco dos Jogos, de estar na Cidade de Luz, de viver a Olimpíada. Não só a Olimpíada, a gente viveu Paris, a gente viveu o parisiense, a população que lá estava. Muita gente saiu da cidade, mas a gente aprendeu a conviver com o francês, com os estrangeiros, né? A gente andou demais, até emagreci um pouquinho, isso foi bom pra caramba. Fizemos muitas coisas legais, não só da questão esportiva, mas também da questão cultural, e valeu muito a pena. Fernando, aproveitando, né, que você está falando, o pessoal sempre fala a questão do espírito olímpico. Você esteve lá na Casa Brasil, falando com os atletas brasileiros, mas como mesmo você colocou aqui, conhecendo um pouco mais da cultura, conhecendo do povo francês. Me fala essa questão do espírito olímpico. Isso aí é assim, eu desejava muito como profissional, Angela, e a galera que está ouvindo a gente aqui, vendo a gente no YouTube, fazer uma grande cobertura, principalmente numa Olimpíada, né? Uma Copa do Mundo, talvez, de futebol e tal, mas uma Olimpíada era o que eu desejava, exatamente para ver isso. Porque você estar no palco é diferente. Sim. Você está vivendo, você está vendo o mundo inteiro, você está vendo cultura, você está vendo língua, você está vendo gastronomia, você está vendo atitudes, você está vendo ações completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E o que a gente teve de calor humano, o que a gente teve da união dos povos realmente, que a gente viu, né? Tanta gente ao nosso lado, uma coisa que é muito engraçada, os pins, sabe? Aqueles pins, eu tenho também. Isso aí virou o Apolo, uma febre. Exemplo, o Apolo não sabia como era, e eu fui explicar pra ele, porra, curtiu pra caramba, adorou. Nossa, e trouxeram pra mim os pins? Nossa, trouxemos... Uau! A credencial acho que nem tá aqui, mas colocamos na nossa credencial e tal, mas foi fantástico, foi maravilhoso. Então acho que o espírito olímpico é uma coisa maravilhosa, né? Sem contar... ter oportunidade de ver os jogos, de acompanhar a abertura como a gente acompanhou, não em loco, né? Depois a gente foi até lá, no Rio Sena, ali nas margens do Rio Sena para acompanhar, mas tudo que a gente viveu lá na Casa Brasil. Então, só para a gente deixar o nosso programa quente, que a gente quer fazer um resumo, não dá para resumir um programa de meia hora, de 40 minutos, mas resumindo, Brasil, o total de medalhas não superou o recorde histórico, foram 20 no total, 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata, 10 medalhas de bronze. Essas medalhas de bronze, elas fizeram diferença da questão dos ouros da Olimpíada de Tóquio e também do Rio 2016, quando o Brasil conquistou 7 e em Tóquio conquistou 7 ouros também. Por que você acha que dessa vez a gente bateu na trave de não chegar no número máximo de medalhas, que eram 21, e no número máximo de ouros também, que eram 7? Faltou o quê para o Brasil chegar, Angela? Você que acompanha todas as modalidades. Bom, Fernando, assim, eu acho que criou-se uma expectativa muito grande em cima de resultados que anteciparam as Olimpíadas. Então, eu acho que essa é uma questão também que é uma coisa a se discutir. Outra coisa, os próprios atletas que, tipo assim, tem essa sequência de campeonato mundial, tal. Vamos pensar agora na Raíssa. A Raíssa estava, assim, voando alto, entendeu? E ali, até... mesmo numa fala dela, ela chegou e falou assim, nossa, eu não esperava tanta torcida. Por quê? Porque nas Olimpíadas de Tóquio nós não tivemos, por causa da pandemia. Então, isso pode ser um dos fatores também que afetou um pouco os atletas.
Outra coisa que eu acho, Fernando, a gente tinha algumas modalidades que a gente esperava que fosse melhor devido aos resultados. Então vamos pensar, o boxe, como a gente Bia, falou. Né? A Bia a gente tinha certeza do ouro. Tem certeza do ouro da Bia, Isso. tá? Como também o vôlei feminino fez uma trajetória muito melhor excelente. Campanha da Liga das Nações até chegar na decisão, na semifinal teve a invencibilidade quebrada, sim. E fez a mesma campanha até chegar na semifinal com os Estados Unidos. Sim, né? Entendeu? Então ali também a gente pegou na trave. O futebol, que era aquela coisa, Fernando, vamos pensar, a Marta tá fora. E aí, o que a gente faz com a Marta? Né? A Marta tá fora, aquilo que era impossível aconteceu e chegamos numa final, que também tinha grandes possibilidades. É claro, a gente tem um histórico aí, Estados Unidos e... Eu tava lá, eu vi bem de pertinho. Então, você pode até dizer isso. Então a gente acabou ali tropeçando em algumas coisas. Teve coisas muito positivas, Fernando. Eu vi muitas coisas positivas, até fazendo os comentários ali na ESPN, e eu pude discorrer sobre várias modalidades, E também a gente teve o fator também da natureza, que não deu muita chance para o nosso Medina fazer aquele espetáculo que ele já estava acostumado. Então, acho que alguns pontos ali... E na final da Tati também, a juizada também, né? Aquele 0,18... 0,18 fez falta. E vai, hein? Então, eu acho que algumas coisas aí acabou nos... Não vou dizer prejudicando, mas a gente talvez não teve tanta sorte assim. Mas, como eu falei, teve muitas coisas positivas. Eu acho que o número total de medalhas poderia ter sido superado sim. Eu acho que a Ana Sátila, por exemplo, que foi uma personagem maravilhosa na canoagem, teve até meme, né, que falava, onde você falava de Olimpíada, a Ana Sátila estava competindo. Sim. Segunda-feira estava competindo, terça estava competindo, quinta-feira estava competindo, sexta estava competindo, e ela bateu na trave 2 vezes, né? Pegou um 4º lugar e um 5º lugar, ficou perto de uma medalha. Você falou do Gabriel Medina, o Medina era favoritaço para ganhar medalha de ouro. Nossa, até me arrepia, Fernando, falando do Medina. Ele acabou perdendo pro Jake Robinson, né, pro australiano que depois... Ele perdeu pro Mar. Perdeu pro Mar, na verdade. O Mar não quis dar para ele. Porque eu acho muito justo, eu acho que onda tem que ser justa para todo mundo. Sim. Por isso que querem colocar a piscina de onda no Kelly Slater, né, que é aquela onda que fica constante o tempo todo. Mas isso aí é um outro detalhe que a gente vai discutir. Outras modalidades que o Brasil, no vôlei masculino, por exemplo... A gente já sabia, Fernando. Então, mas sempre tem aquele pontinho de esperança que a gente podia chegar pelo menos numa semifinal. O Brasil morreu muito cedo, perdeu os Estados Unidos. Morreu muito cedo, Fernando. E, na realidade, Fernando, eu não estava criando grandes expectativas para o vôlei. Eu estava talvez de um bronze, mas não para disputar uma final. Então, Fernando, mas o Brasil, né, o Bernardinho pegou uma equipe ali praticamente nos 45 minutos do segundo tempo, enfim, e para tentar... Aliás, curiosidade, ele largou a seleção francesa, que foi bicampeão Nossa, olímpico. Fernando, não, isso... Mbappé de novo, o melhor jogador olímpico. O Brasil eliminou a França no Rio 2016, quando ela era a melhor do mundo, e ela confirmou ser a melhor do mundo em 2 Olimpíadas. E, Fernando, uma coisa que eu falei assim, imagine agora na cabeça do Bernardinho, é claro que ele abriu mão de estar na seleção da França por questões pessoais, familiares e tal, mas eu fiquei pensando justamente nisso. Eu falei assim, gente, já pensou o Bernardinho sendo campeão em outro país? E de certa maneira eu vi um peso, né? Falei assim, poxa, uma responsabilidade, um técnico brasileiro. É claro, o Bernardinho tem cacife para isso, mas porque a França já era, né, campeã olímpica, mas realmente, como você comentou aqui, confirmou a grande seleção que é dos Estados Unidos. Então, Fernando, voltando ao assunto da seleção, a seleção sempre, quer dizer, no caso, nesse momento agora, estava muito inconstante, tá? O nosso cubano brasileiro, Leal. O Leal, infelizmente, ele não conseguiu nem na edição de Tóquio, nem essa fazer o melhor jogo dele, o que de repente a torcida esperava dele, enfim. Quem jogou foi o Leão, né? O polonês. O polonês. Foi ao contrário. E ali, muito inconstante a equipe, não tinha como chegar. É claro que a gente fica na torcida, sem dúvida nenhuma, mas eu não estava botando muita fé, não.
dessa situação do Brasil. É uma pena, realmente, porque o Brasil quebra aí uma sequência, né, de semifinais que já estava há muito tempo. A última vez que o Brasil não tinha conquistado uma medalha no vôlei masculino tinha sido em 2000, né, em Sydney, que ficou Sim. na 4ª colocação, mas desde então Sim. sempre estava ali, bateu na trave 2 vezes seguidas com medalha de prata, ganhou no Rio 2016, medalha de ouro em 2004, mas faz parte, acho que é um ciclo, né, Angela? Mas Fernando, eu vou te dizer uma coisa. Eu não me lembro exatamente se foi na ESPN ou se foi lá no Sírio, que lá no Sírio nós também fizemos como um podcast interno para falar um pouquinho das Olimpíadas. E uma das coisas que me impressionou na fala do Bernardinho foi quando ele falou assim, sabe, ele não trouxe aquela segurança, ele falou assim, a gente está tentando, mas a coisa não está indo. Não encaixou, né? A coisa não está indo, sabe? Ele deu aquela questão assim, cara, se o Bernardinho ele falar, usar esses termos, que o Bernardinho é sempre muito contundente, ele sabe muito bem dominar ou, né, fazer a gestão da equipe. Naquele momento eu fiquei assim, nossa, o Bernardinho usar esse termo assim. Então ele mesmo, dentro dele, eu imagino que ele, por mais que trabalhando, sabendo da capacidade de cada atleta, que a gente tem que colocar isso, mas o trabalho que aí tem que ser retomado novamente, estava meio na insegurança, na dúvida. E eu conversando aqui nos bastidores com algumas pessoas ligadas aí, o pessoal sabia que a seleção não ia chegar para essa medalha, essa edição. É isso aí, medalha de ouro, portanto, para a França, né, do Mbappé, que é mais uma vez o melhor do mundo. Né, e o Brasil fica pelo meio do caminho. No título mundial, a Itália. Então, os europeus continuam aí com a soberania. Já que a gente está falando de medalhas, as mulheres do Brasil, com um número maior de atletas pela primeira vez, os únicos ouros do nosso Brasilzão com as nossas meninas. Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia, ganhando da dupla canadense, que foi um jogo, a gente estava assistindo, nossa, numa festa absurda. Aliás, eu tive o prazer de ver lá na Torre Eiffel a semifinal do vôlei de praia, que foi muito legal. Ver lá de cima, né, uma situação diferente. No judô, a nossa Bia, né, que conquistou na categoria absoluta, acima de 78 quilos, atleta do Pinheiros, conquistou a medalha de ouro. E Rebeca Andrade, nossa maior atleta da história do esporte olímpico brasileiro. 4 medalhas nessa edição dos Jogos de Paris. Conquistou por equipes, conquistou o ouro, bater no Simone Biles, que era uma situação muito difícil, né? A Biles não perdia no solo há muito tempo, não perdia desde 2013 e ainda conquistou mais 2 medalhas, né, de prata e de bronze. O que dá para dizer da nossa Rebequita? Bom. Que, aliás, cruzamos nas ruas de Paris ouvindo um samba. Foi muito legal. Opa, eu tô fazendo aqui a dancinha porque realmente as mulheres foram protagonistas nessa edição. Até porque, se a gente for pensar no total, a gente teve aí nessa edição, não estou falando todas as mulheres que participaram, 5.250 mulheres participando dessa edição, o Fernando. E a Rebeca realmente, ela subiu ao pódio maior e sendo considerada um dos grandes atletas ali em comparação junto ali com Pelé, Guga, Senna, já enfim, entrou. Porque realmente ela superou aí, sendo a maior medalhista olímpica do país. É histórico, tá? Mas é claro, eu não poderia deixar de comentar sobre a Fofão. A Fofão tem 3 medalhas olímpicas, mas o que eu sempre pontuo, ela passou de geração a geração, entendeu? Até chegar numa medalha olímpica, no caso, ouro. A Thaísa chegou a 3 agora também. Tá chegando a 3. Né? Então, é algo assim que a gente tem que destacar, né? Como você mesmo colocou, a Thaísa era uma que a gente estava também na torcida da seleção brasileira, que também ali, encontrou os Estados Unidos e infelizmente não entrou o melhor jogo da nossa seleção para conseguir essa conquista também de 3 medalhas de ouro. A Thaísa era uma das que poderiam, como as meninas da vela também. A Martina e a Caena. As duas também tinham possibilidade também, mas, né, também ficou aí no meio do caminho. Verdade, Martina e Caena, elas entraram na regata da medalha, né, na última
que valia realmente, mas elas entraram com uma classificação muito ruim e não conseguiram repetir. Elas nunca tinham competido numa Olimpíada sem ganhar medalha. Foi a primeira vez, infelizmente, foi dessa vez a Kaena Kunze e a Martine Grael, 2 vezes medalhista de ouro no Rio 2016 e também Tóquio 2020. Falar do judô, porque o judô deu show. O Galvão Bueno estava lá. Sempre, né, na casa, mais uma vez, só que dessa vez consolidou definitivamente como a modalidade que mais traz medalha para o Brasil. Dessa vez, se a gente contar medalha por medalha, sabe quantas medalhas o nosso judô ganhou nessa Olimpíada agora? Quantas? 8, porque tem a equipe. A equipe dessa... A gente teve a Bia, que ganhou no individual absoluto e na equipe também. A gente teve o William, que ganhou no individual, prata e também na equipe. Sim. A gente teve a Pimenta, a Larissa, Pimentinha, a Larissa, bronze, que ganhou bronze também. E aí teve Kathleen Quadros, Rafaela Silva, o nosso Baby, né? O Baby, meu parceiro, conversei muito com o Rafa lá também, que conquistou a 3ª medalha olímpica dele, 3 bronze. Ele concorre só com o Ted Riné. Só com o Ted Riné, que é o maior judoca da história, que eu tive o prazer de conversar, e é uma simpatia, um amor de pessoa também. Adoro o Ted Riné e conquistou mais uma medalha de ouro para a França também, o maior judoca de todos os tempos. E esse judô, que eu vou te dar um detalhe, esse judô comeu churrasco com a gente lá na Casa Brasil. Né, Paulo? Você trouxe um pedacinho para mim? Não sobrou. Comeram tudo. Fernando, realmente o judô, de todas as edições que o judô participou, 3, Fernando, que ele não subiu ao pódio. Isso, o resto, desde 84 sobe em todas. Sobe em todas, então é um dos esportes que mais traz resultado. E é um dos esportes também mais praticados. Nós estivemos aqui com o Henrique Guimarães, né, medalhista ali de Atlanta, em 96, e comentou justamente isso, essa questão desse retorno, esses resultados em relação ao judô. A gente está de parabéns, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Larissa ali, tirar foto com a Bia também, pegar ali, ficar pertinho ali do ouro, e assim, sensacional a participação das nossas atletas e essa representatividade. Gente, que bom, né, Fernando? Porque eu vou pontuar aqui, Fernando, e a gente já tinha falado sobre isso, sobre o investimento que teve em relação às mulheres. O COB, lá desde 2016, começou a investir não só nos atletas, mas como técnicas, né, treinadoras, gestoras, enfim, para poder trazer esse diferencial. E a gente trouxe resultados, se a gente for ver, né, Fernando? Então isso é importante. Como eu falei assim, a mulher é importante para a sociedade e a gente vê que hoje, não só hoje, mas que a mulher também é importante no esporte. É preciso de investimento, é preciso de pessoas com visão. E claro que a gente tem que falar dos outros atletas, né, que conquistaram medalhas. Alisson dos Santos, 400 metros com barreiras, mais um bronze para o nosso Pio, campeão mundial, 2 medalhas olímpicas, agora voltando de lesão, alegria do Pio. Caio Bonfim, Caio, que lindo, Caio, que lindo que foi você na marcha, que lindo que foi você na marcha, e a Vivi por pouco também, né, não conquistou uma medalha também na marcha mista, o Caio conquistando uma inédita medalha de prata na marcha atlética, que foi fantástico, a Kiel no skate park, que foi maravilhoso, a Raíssa conquistou a medalha dela, de bronze, foi buscar a medalha de bronze, e o Akil conquistou o bronze dele também. O Netinho no Taekwondo, que a gente teve o prazer de vê-la na Casa Brasil. Isaquias Queiroz. Destruiu mais uma vez na reta final o nosso bom baiano, chegando ali para conquistar a medalha de prata. Enfim, tantos brasileiros, a gente falou da Bia, que conquistou a medalha de bronze no boxe, falou do vôlei, que conquistou o bronze no feminino, o ouro da Duda e da Ana Patrícia, que ganharam aquele jogo maravilhoso, né, das canadenses. Teve até treta que a Ana Patrícia meteu o dedo na cara, sai daqui, que você tá pensando que você quer o quê? Tá pensando o quê? Gente, tocou até Imagine depois. Imagine, love. Quiseram fazer uma tranquilidade. E acho que a gente... Fala, desculpa, te interromper. Não, Fernando, desculpa eu ter te cortado, mas eu queria enfatizar que a frase que ficou também marcada foi do Caio Bonfim. Que o que ele falou? Ele falou assim, que nós temos no Brasil 2 esportes. No caso, o futebol e o esporte que ganha. Então, eu acho que a gente teria, eu vou enfatizar isso, a importância das pessoas e investidores e federações, organizações ligadas ao esporte para ter olhares para isso, Fernando.
Precisamos de políticas públicas voltado ao esporte, ao desenvolvimento do esporte e trazendo essa fomentação a outras modalidades, que nem a gente não conseguiu, né? Ficamos ali entre as quartas, mas o handball foi algo assim. O que a Gabi fez. Você teve a possibilidade de conversar com o irmão da Gabi. Com o irmão da Gabi, exatamente. Eu falei assim, gente, ela Lá foi uma de Maringá, muralha, no Paraná, uma gente muralha boníssima. da China ali Isso. naquela trave ali, não deixando a bola passar e pegamos, na realidade, um grupo muito forte, certo? E ganhou da Espanha. Ganhou né? da Espanha de 12 anos que não acontecia exatamente. isso, né, Fernando? Aquele jogo com a Hungria que foi dolorido, né? Foi Tava ganhando e toma o gol faltando menos de 5 segundos. Nossa, gente. Então, assim. Eu acho que essas coisas a gente tem que enfatizar aqui, Fernando. E você esteve lá falando com o irmão da Gabi. Fala aí, Fernando. Não, ele é um cara fantástico, porque a Gabi foi a primeira personagem dos atletas brasileiros, porque foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Então ela fechou o gol no jogo, colocaram até uma imagem de polvo, que ela parecia com um monte de tentáculo defendendo. E o irmão da Gabi, o Murilo, estava lá com a mãe. A gente trocou uma ideia muito legal lá na Casa Brasil. Sim. E eu falei, vamos bater um papo, né? Batemos um papo e tal. E ele estava numa expectativa muito grande. É uma pena que o Brasil não passou das quartas de final, porque sabe que Noruega é muito forte, França é muito forte, Alemanha é muito forte, os nórdicos, né, são muito fortes. Mas acho que a campanha do Brasil foi linda, foi muito legal. Uma pena que não teve medalha. Como não teve medalha também, Nolange, um cara que eu bati um papo, parceiro. Tive o prazer de jogar essa modalidade como federado também, Hugo Calderano. O maior resultado da história do tênis de mesa, superando o que fez o Goiama, superando o que fez Cláudio Cano, superando lá no passado, quando tinha Biriba, quando tinha Betinho, os caras que eu me inspirei para jogar o tênis de mesa. E a galera começou a entender que, não do ping-pong, o que é o tênis de mesa. Tanto que o Hugo tá dando entrevista, tudo que é legal. O Andreoli, recentemente, no Globo Esporte, devolveu uma pancada do Hugo, ele devolveu lá. Então, Hugo Calderano, que cara fantástico, o melhor resultado de um não asiático na história da Olimpíada. E, Fernando, a gente tem que pontuar também aqui que ele foi fazer o treinamento dele fora do Brasil. Ele mora na Alemanha, né? Muito tempo. Então, toda essa estrutura, ele para chegar nesse resultado, e aí, novamente, a gente fala assim, nossa, mas vocês batem nisso. Eu acho que tem que bater mesmo. Como o Fernando falou aqui, gente, não é ping-pong, é tênis de mesa. E a gente precisa. Eu tive conversando também com o Ivan, tá? Que é de saltos ornamentais, ele é técnico aqui, e ele falou assim, poxa, a gente não tem um centro de treinamento, o centro de excelência que tem é no Sul, gente. Então, cara, o Hugo, a gente estava na torcida, infelizmente ali na semifinal ele estava vencendo o primeiro set 10-4 para o francês e aí acabou titubeando, exato, e perdeu. E acabou perdendo, mas poderia estar trazendo aí uma medalha. Então a gente sabe que para Los Angeles, com certeza ele vai estar assim ainda melhor. Sem dúvida. E é maravilhoso a gente ver esses atletas, aquela coisa com a raça, com determinação, desafios e trazer resultados como foi. Então, e tem uma história. Já que a gente falou da Rebeca e falando do Hugo agora, o que seria mais fácil? Dona Rebeca Andrade, de Guarulhos para o Mundo, devolver um saque do Hugo, que ele criou um saque, aliás, que é impossível você devolver. Ou o Hugo dar um salto no cavalo ou fazer um movimento de solo. O que seria mais fácil? Fernando, difícil ver as duas situações, hein, Fernando? Primeiro, pela velocidade do golpe. E o efeito, né? Efeito que vem. Segundo, você fazer um salto, né, vamos colocar assim, ornamental, ou fazer o que a Rebeca faz, tem uma complexibilidade muito treinamento. Muito treinamento, muito profundo, assim. Então, acho que para os dois, acho que ficaria difícil, né? Qualquer um dos dois ficaria difícil. E chamar a atenção também, já que a gente está falando, Brasil na luta olímpica, bateu na trave, ficou na medalha de bronze por pouco. O Brasil também não foi buscar uma medalha na luta olímpica, ou seja, modalidades que a gente não está tão acostumado a falar, né? Então, sabe, legal que foram buscar nesse momento. Ângela, Los Angeles é um ciclo completo, diferente do que foi Paris. Sim. Né? Porque Tóquio acabou em setembro, menos de 3 anos depois já começou a Olimpíada de Paris. Agora é um ciclo completo para LA. O Brasil mostrou que tem como competir, que tem como fazer. A gente vai repetir os mesmos erros ou você acha que vai ser diferente dessa vez? Bom, eu acredito que a gente
como país, foi como eu falei, né, ter olhos diferenciados para cada modalidade e a gente espera realmente que a gente tenha resultados melhores que a gente teve nessa. A gente ficou em 20º, nas Olimpíadas de Tóquio nós ficamos em 12º, por causa justamente dessa questão do ouro. O ouro pesa mais na hora em relação à pontuação e a gente quer e a gente trabalha, porque eu acredito que tem muitas pessoas trabalhando incessantemente para a gente conseguir melhores resultados. Então, vamos torcer para que Los Angeles a gente esteja no quadro de medalha melhor do que foi agora em Paris. E as equipes do coletivo precisam classificar. O Brasil ficou com muitos problemas, não teve no basquete feminino, não teve no futebol masculino, não teve no handebol masculino, né, que sempre ia também. Então, acho que isso ficou muito aquém. Na questão das medalhas, só para a gente passar, os Estados Unidos só liderou o quadro geral de medalhas porque na última competição, no domingo, ganhou da França, porque teve um problema lá de medalhas, lá que um americano não quis dividir, e se ele divide, os Estados Unidos já seria o líder do quadro geral. Só que daí, os Estados Unidos ganhou da França, as americanas são imbatíveis, né? Elas não perdem as 7 Olimpíadas, e conquistaram a medalha de ouro. Mas dividiu com a China, 45 de ouro para os Estados Unidos, 45 de ouro para a China, que para variar fez uma grande Olimpíada. Dona Ângela, logo logo a gente volta por aí, porque Los Angeles é logo aqui. Eu falei muito au revoir, see you Los Angeles. See you soon Los Angeles. Vejo você rapidinho. E vamos que vamos. Não, Fernando, é assim, foi um período sensacional poder falar das modalidades olímpicas. A gente que tem, né, algumas modalidades específicas, no caso, eu sou do vôlei, entender um pouquinho mais dessa complexibilidade de cada modalidade. Você fala assim, poxa, você está comentando sobre os elementos, a ligação da ginástica, do Gabriel Medina, a onda, o tubo que ele pegou, enfim. Uou, double backflip, não sei o quê. Número 1. E isso é muito legal. É claro que é um mergulho, hein, Fernando? Olimpíadas, você mergulha. E é maravilhoso realmente e você poder estar acompanhando. Nós tivemos essa edição em Paris. É claro que teve algumas coisas que acaba sendo, não vou dizer que é normal, mas a gente esperava mais, principalmente em relação ao Rio Sena, da situação que se encontrava. Enfim, né, a gente tem que colocar aqui... Sabe qual a palavra que eles usavam também lá? as críticas. Fedorento. Sabe, foi gastado milhões, 1,4 milhões de dólares para poder... bilhões, justamente. Bilhões de dólares para poder despoluir o rio e quando chega, os atletas têm que entrar numa situação assim, crítica com doenças, né? E com problemas pensando assim, de médio a longo prazo, que isso pode trazer até algumas complicações aí. Mas, enfim, né? Foi maravilhoso a gente poder estar acompanhando e aqui o Radar entregando para vocês o que a gente propôs, de trazer imagens ali no perfil da Mix Esportes. E é claro, né, parabenizar toda a nossa equipe, desde da idealização desse programa, que foi do Hugo, que hoje já não está aqui com a gente, mas está aí, então a gente tem que agradecer, né, idealizou ao próprio Henrique, que é o deu todo o suporte, né? O nosso CEO, pô. Nos auxiliou aqui para esse projeto, o Apolo Nunes, que está sempre aqui com a gente, está ali junto, ali trabalhando. Apolo faz isso, Apolo faz aquilo. Ele fala assim, nossa, Ângela... Ó, em Paris, sem o Apolo, não tinha Fernando, só para começar. Então, Ele era o meu diretor, o meu produtor, o meu câmera, o meu conselheiro, absolutamente tudo. Foi assim, foi maravilhoso. E você, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma, essa parceria assim foi assim, sensacional. Você é assim, fora realmente da curva. Imagina. E foi muito bom a gente poder trabalhar junto. Enfim, né, a Mix, a gente segue os caminhos
enfim, né, o radar olímpico agora vai mudar, o que a gente tinha que entregar das Olimpíadas nós entregamos para vocês e o futuro a Deus pertence, mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Acompanhar nós nas redes sociais, angelamorais.oficial, Fernando Camargo. Fê Camargo Real. Fê Camargo Real. Então, e a gente vai aqui conversando e a gente vai se conectando. Minha parceira, foi uma honra, um prazer, viu? Fernando. Que a gente continue nesse ciclo, foi. porque tem Los Angeles, tem Lima, né? Para quem não sabe, os Jogos Pan-Americanos não serão em Barranquilha em 2027. Serão em Lima, porque Lima já sediou em 2019, Barranquilha não teve condição, e aí novamente vai ter os jogos agora, e a gente vai falar de muita coisa nas redes sociais. Obrigado pelo carinho que você teve com a gente aqui no Radar Olímpico, no YouTube, inscreva-se no canal, com a gente no Instagram também, lá da Mix Sports, a gente tentou levar um conteúdo muito legal para você, com tudo de Paris, com os atletas, entrevistas, bate-papo, momentos de reverência, e foi legal pra caramba. Além da Ângela, que destruiu lá na ESPN, comentou muito nesses 20 dias de Olimpíada, e a gente vai voltar. Então, fique ligado, compromisso, primeiro em Lima, Adelante Lima ou See You Soon, Los Angeles. Tchau, tchau. Tchau.